Então, seguindo aquilo que nós vínhamos tratando, né? Nós temos aqui, depois do sistema histórico, temos também o sistema teleológico, né, das escolas de interpretação. E olha, o Iering, um alemão aí do século XIX, então ele vai fazer uma análise crítica daquilo que era levado em consideração em tempos anteriores, né, em termos de interpretação, e vai apresentar um direito que deve atingir a sua finalidade, né? Então, o sistema teleológico, de um termo que vem do grego chamado telios, que significa finalidade, ou seja, o direito ele só vai atingir o seu objetivo maior se ele conseguir visualizar, se ele conseguir determinar fins e objetivos mais específicos, né? Então, todo o direito, como ordem social, como organizador das vontades humanas, ele precisaria se fazer a pergunta: qual a vontade, ou seja, qual o fim do direito? E dentro dessa lógica do Iering, nós temos o método de interpretação finalístico ou teleológico. Ou seja, o fim é a representação, é a manifestação, é a conclusão a que o direito deve se prestar, né? Então, toda a interpretação jurídica teria uma natureza voltada para a finalidade. E a finalidade teria consistência a partir daquilo que estaria situado dentro do ordenamento jurídico. Portanto, o intérprete da norma jurídica pode dar-lhe um significado não previsto pelo legislador em virtude da sua compreensão à luz de novas valorações emergentes no processo histórico. Com essa ideia, o Iering ele dá um salto à frente aos processos, às escolas e sistemas de interpretação do século XIX, né? Uma vez que ele vai perceber que o intérprete, que é o aplicador da lei, como já falei na aula passada, ou o juiz ou o magistrado, né, que representa a mesma figura, o desembargador, essas pessoas elas teriam uma capacidade, uma potencialidade, um direito de interpretar a própria lei e avançar no sentido que ela oferece, né? Então, estaria avançando o Iering, né, com esse processo ou esse método de interpretação teleológico. E vai se preferir, no final das contas, ainda assim, as chamadas imperfeições do direito positivo. Um direito prefixado, né, e que vai manter a sua grande referência, né? Como diz o texto, a lei continua sendo entendida como fonte principal do direito, apesar da escola histórica do Savigny e também apesar dos avanços da escola teleológica do Rudolf von Iering. E aí nós passamos à escola do sistema da livre pesquisa e a escola do livre direito, do direito livre, especialmente do Génie, né, que é um francês. Então, essa escola surge na França justamente para remediar os problemas que foram trazidos, né, desde o século XV pela escola exegética, né, pelo positivismo introduzido pela escola da exegese. Então, esse François Génie, ele vai defender o costume, a autoridade, a tradição, desenvolvidas pela jurisprudência e pela doutrina e a livre investigação. Então, a livre pesquisa ou a livre investigação seria uma grande cartada aí desse novo sistema, né? Então, a ideia do avanço do sistema da livre pesquisa é justamente a de perceber que sempre há presença de lacunas dentro do direito. E a livre pesquisa do aplicador da lei, né, do intérprete, juiz, magistrado, desembargador, ele precisa identificar onde existem essas lacunas e como pode o legislador não ter conseguido suprir todas essas lacunas. Então, cabe ao juiz, nesse caso, na visão do sistema da livre pesquisa, cabe ao juiz uma posição, uma interpretação, uma busca, né, dos fatos de forma mais rebuscada para identificar
como melhor aplicar a lei dentro das lacunas. Aí, dentro desse espectro, nós já vamos tendo os primeiros elementos da Lei de Introdução ao Código Civil, que agora é a LINDB, né? A Lei de Introdução Nacional do Direito Brasileiro, que vai tratar no artigo 4º, né, que na lacuna da lei valem os costumes, a jurisprudência, analogia e os princípios gerais do direito, né? Se não tiver equivocado, é mais ou menos nessa direção. Então, esse processo de interpretação, ele tem assim um momento importante aqui com essa escola do sistema livre, né? Que depois vai gerar, então, esse artigo 4º da Lei de Introdução Nacional ao Direito Brasileiro. E esse momento histórico, ou essa escola de interpretação, ela vai defender a livre criação do direito. Então, quem teria um papel importantíssimo nesse caso, mais do que o próprio legislador, seria o aplicador do direito, o intérprete, aquele que vai dizer como que a norma deve ser aplicada e, na ausência dela, que outros elementos, né, como os costumes, a analogia, a jurisprudência e os princípios gerais do direito podem ser utilizados para gerar a aplicação desse direito, né? Ou seja, o juiz não pode se imiscuir de dizer o direito. Então, ele precisa encontrar algum fundamento na sociedade para melhor interpretar e aplicar a lei. E isso, segundo o Gene, gera um trabalho científico. Você tem que, através de critérios, de metodologias, né, você vai buscar a observação dos fatos sociais e, a partir desses fatos sociais, com todas as nuances que já foram mencionadas, né, você vai, então, fazer a aplicação dessa lei. E aí aparecem outros autores, como o Kantarovs, né, que também vai além do Gene e admite o julgamento até mesmo contra a lei, se a realidade e o contexto social mostrar que é importante, nesse caso, julgar contra a lei, e outros defensores do direito livre que vão partir do pressuposto de que as decisões judiciais são uma atividade pessoal. Então, esses vão mais longe ainda, na medida em que cada pessoa que julga, cada juiz, cada magistrado, cada desembargador, né, cada ministro, quando você fala, por exemplo, hoje do Supremo Tribunal Federal, teria uma atividade pessoal em fazer o julgamento dos casos em análise, em questão. E o próprio Ehrlich, né, para fechar o entendimento dessa escola, o juiz não deveria, para o Ehrlich, atentar para os seus valores individuais, quando da aplicação da norma, mas devia antes dar satisfação a necessidades e interesses relevantes da sociedade. Então, aqui, a atividade pessoal, ela já perde um pouco do seu sentido, sai do indivíduo para passar para as necessidades que aparecem dentro da sociedade. Então, essa é a ideia do sociólogo Eugen Ehrlich. E, por fim, o sistema de interpretação sociológica. Existe um autor atual, o João Batista Erkenoff, que vai dizer que o processo sociológico conduz à investigação dos motivos e dos efeitos sociais da lei. Então, o método de interpretação sociológica, ela penetra mais fundo dentro do espectro da sociedade, da vivência social, para entender quais são os motivos, os efeitos sociais que uma lei gera para uma sociedade, né? Se ela pode ter a eficácia que se cobra pela sua vigência, pela sua existência, né? Se de fato faz sentido essa lei conquistar eficácia ou se ela não faz sentido para essa determinada sociedade. E por isso que os objetivos aí pragmáticos dessa metodologia da interpretação sociológica são conferir a aplicabilidade da norma às relações sociais que lhe deram origem, estender o sentido da norma a relações sociais novas, existentes ao tempo da sua criação. Por exemplo, a lei foi criada, mas naquele momento determinados fatos ainda não existiam, como a gente pode citar o exemplo do advento da informática, né? Com o advento da informática, teve que se criar o marco civil da internet, né?
Então, nesse caso, essa letra B com o objetivo aí do sistema de interpretação sociológica vai ter que estender o sentido da norma a esse novo momento histórico da sociedade mundial, que é o Marco Civil da internet, só para citar um exemplo. E, por fim, verificar o alcance da norma, a fim de fazê-la corresponder às necessidades reais e atuais da sociedade. Até onde que essa norma pode chegar para analisar e para deflagrar e ser aplicada a casos concretos, né? Então, precisa-se analisar o sentido e o alcance da norma a ser aplicada. Assim, uma mesma norma, dependendo da interpretação adotada, pode gerar entendimentos diferentes, né? Então, o Supremo Tribunal Federal mesmo, já, apesar de adotar diversas formas de interpretação, dependendo do caso e como forma de interpretar a norma o mais favorável possível à sociedade, adota a denominada interpretação conforme a Constituição. É isso que nós temos sendo utilizado como referência de aplicação da lei nos dias atuais. E com essa informação, nós terminamos o segundo encontro que trata das escolas interpretativas da hermenêutica. E tomara que tenham conseguido acompanhar, né, esse momento, e se tiverem dúvidas podem, através dos representantes, apresentá-las para os professores lá no grupo online do WhatsApp, tá bom? Ou mesmo aqui em fórum específico para essa possibilidade, né, da plataforma do AVA.